Exonera o filho do Lewandowski, mas não exonera o seu próprio filho, sendo que os dois fazem a mesma coisa, advogam para a associação que roubou o aposentado? Essa é a pergunta. Deputado, mas o senhor usa dois pesos e duas medidas. Não sou eu. Meu filho não advoga, meu filho ainda tem 3 anos. Quem advoga para uma associação é o filho de Vossa Excelência. E a pergunta que eu faço, com todo respeito, que nada mais importante para mim é a família. Não pode, porque sou eu que faço a pergunta e o senhor responde. Eu respeito o senhor. A questão que eu estou perguntando aqui é clara e objetiva. O senhor se exoneraria? Vou lhe responder. A colocação que eu vou lhe fazer é a seguinte. Mas pode ficar calmo. Não, eu tô calmo, mas é que quando mexer com o seu filho, quando ele crescer, o senhor vai ficar exatamente Mas eu tô igual a mim. mexendo com o seu filho, eu tô fazendo uma pergunta. Sim. Eu tô fazendo uma pergunta, por favor. E vou lhe explicar por quê. Eu tô fazendo uma pergunta. Então o senhor faça a pergunta que depois eu respondo. Não, claro. Na verdade, veja só. O senhor está indignado, talvez, como Lewandowski seja agora. Porque o senhor disse que exoneraria Lewandowski pelo fato do filho dele advogar para uma associação que roubou aposentado. Ponto. Eu sou advogado. Advogar para quem comete crime não significa que você concorda com quem comete crime. A pergunta que eu estou fazendo é bem simples, é bem clara. O senhor entendeu agora? A pergunta é, o senhor que disse, não foi eu, que exoneraria o Lewandowski pelo fato do filho dele ser advogado de associação que roubou aposentado. Ponto. Você que disse. E aí eu lhe pergunto, o seu filho também advoga para a associação que rouba aposentado. Tá aqui, o seu filho advoga para a empresa, a associação Unibap, que é a Unibrasil. E o senhor até agora não consegue me responder. O senhor se exoneraria? Não, mas o senhor quer fazer discurso. Eu estou fazendo uma pergunta, então responda, por gentileza. Há uma diferença abissal. Qual é? No momento em que ao contrato com o filho do ministro, era de conhecimento público o roubo. Não havia nenhum fator que remetesse para roubo, desvio, no período, porque eu tenho certeza que o meu filho, que também é cristão, que se baliza pelos mesmos princípios que o senhor deve educar o seu, que foi assim que meu pai me educou, não compactuaria com quem desvia dinheiro público. Perfeito, concordo. Mas então eu estou lhe garantindo o seguinte, não há nenhuma contradição no que eu estou dizendo. Eu concordo, senhor ministro, mas por uma questão que eu concordo. Não era ministro, não havia roubo. Certo. E o contrato dele encerrou antes de eu ser ministro. O professor já respondeu, mas veja só, o que o senhor está alegando é a presunção de inocência. O que o senhor está alegando é que ninguém pode ser condenado sem um trânsito julgado de uma sentença. Eu só preciso concluir. O senhor, presunção de inocência, contraditório e boa-fé. Boa-fé. O senhor está presumindo a boa-fé do seu filho, como eu acredito na sua boa-fé dele. Mas assim como o senhor faz um discurso para cortar e fazer o like de dizer que exonera o Lewandowski, esse é o discurso não casa com a sua prática. O senhor está querendo justificar que seu filho não tem conluio com prática criminosa. Eu não estou acusando isso. Eu estou dizendo que se o senhor vai exonerar o Lewandowski, o senhor tem que se exonerar também. Esse é um grande erro. E por mais que o senhor fale isso, com todo respeito, o senhor percebe que pela forma como eu estou perguntando, não estou lhe desrespeitando. Eu respeito a família, respeito não só a minha, principalmente a sua família de todos, mas eu preciso fazer aqui essas perguntas. Só uma observação. A fala foi do relator, não foi do depoente. O senhor pode observar aí nas notas. É do relator. Não, mas aí ele acaba de confirmar aqui que exoneraria, que se tiraria, se assim o fizesse. Mas só então, para concluir, se o senhor puder só recompor meu tempo, senhor presidente. Pois não, um minuto para o deputado. Obrigado. O seu filho advoga para a Unibap, certo? Unibap. A Unibap, ela cresceu de 53 mil para 99 mil associados. Então, eu não estou dizendo que é só a aparência de que há um favorecimento durante o governo que o senhor participou. Se a gente pegar mais dados da Unibap, que é a associação que o seu filho advoga, por exemplo, só para a recondução aqui, para eu poder concluir aqui, a alteração do decreto. Uma pergunta clara, sincera e objetiva. Em 28 de outubro de 2020, houve a alteração do decreto 10537 de 2020, alteração do artigo 154, inciso 5, que fez com que houvesse aumentos no número de descontos. Exemplo aqui, a gente pode trazer a Unibap, a mesma Unibap. 2021 subiu de 5 milhões para 2022 mais de 40 milhões. Ou seja, o senhor pode me confirmar que a alteração desse decreto foi um erro? Somente objetivamente sim ou não? É claro que não. Ah, perfeito. Eu entendo então e discordo que há um erro. Porque a partir do momento que você flexibiliza, a partir do momento que você abranda os critérios regulatórios, você permite que essa associação roube mais o aposentado. É isso que assim eu concluo a minha fala. A gente não tem como voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente tem como mudar agora e fazer um final diferente. Enquanto que a gente estiver fazendo uma passagem de pano, dizendo que o governo do justo, o governo do perfeito não reconheceu os seus erros, a gente vai continuar testemunhando o aposentado morrendo sendo descontado. Se fosse presidente da República, eu demitiria o ministro Lewandowski, porque nos grandes escândalos de agora, o filho dele é advogado. Todo o grande escândalo, inclusive do INSS, o filho do ministro Lewandowski da Segurança é advogado. E continuei. Mas, ministro, o seu filho, que é a parte que mais dói na gente, também advogou para aquela entidade que eu acabei de falar. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: ele virou advogado porque o senhor era o ministro da Previdência? Então, só para dizer, deputado Duarte, que a fala sobre demissão do ministro Lewandowski foi minha. O depoente respondeu outras coisas, mas nesse caso eu faço questão de dizer o que eu penso. E pouco importa, foi o Lewandowski hoje, ou quem fosse amanhã, ou foi ontem. Perfeito, presidente, só por não, excelência. Obrigado. Mas, de fato, pode ter havido um engano em quem foi o autor na taquigrafia. Mas... Quero sim. Primeiro eu queria dizer que se trata de um sofisma, né? Porque são completamente diferentes as circunstâncias. Eu lamento muito, peço desculpas públicas ao meu filho Pietro Lorenzoni, porque tudo isso é para me atingir. Só isso. E ao governo Bolsonaro, mas não.
Meu filho é um jovem profissional, tem 31 anos, está terminando o pós-doutoramento dele em Salamanca. Foi sócio de uma empresa e é sócio hoje de outra empresa que presta serviços jurídicos. E eu nunca, como seguramente nenhum pai, vai atrás do fichário de se o filho tem isso ou tem aquilo. Ele tem princípios éticos e eu explico aqui, senhor deputado Duarte, como é que se processa o raciocínio lógico, coerente e olhando seu olho. Qual é? Uma coisa é um ministro de Estado ter consciência de que há um problema e não ver problema no seu filho defender o bandido. Correto? Outra coisa é, na época em que o meu filho, junto com os demais advogados da sociedade dele, prestaram serviços jurídicos a uma instituição, essa instituição não tinha nenhuma referência de que estava praticando roubo nas escalas que o senhor cita aqui, que hoje todo mundo sabe. Além do que, eu não era ministro, então não tem tráfico de influência, nada disso. Desde que eu estou aqui em Brasília e participei, eu fui ministro da Transição, ministro da Casa Civil, ministro da Cidadania, ministro da Secretaria da Presidência e fui ministro do Trabalho e da Previdência. O presidente Bolsonaro me honrou com esses desafios. Eu era sempre escalado, todo mundo sabia disso, quando tinha problema para resolver. Então, eu quero dizer para o senhor com toda tranquilidade que se eu fosse presidente da República, eu faria a mesma coisa que o meu presidente sempre fez. Em todas as reuniões mensais e às vezes quinzenais que nós fizemos, eu garanto que elas foram feitas no ano de 2019, enquanto eu fui ministro-chefe da Casa Civil, o presidente dizia a mesma coisa. No meu governo não tem corrupção, no meu governo quem roubar, eu que corto a cabeça e jogo na cadeia. Ou seja, não somos melhor do que ninguém, mas nós temos princípios e valores muito firmes. O professor Olavo de Carvalho dizia, os adversários de vocês têm um problema muito sério, eles não conhecem limite ético moral. A pergunta que eu faço é o seguinte, o senhor viu alguma condenação às pessoas que estiveram aqui? Eu nem vou chegar mais perto daqui, vou ficar 20 anos atrás. Houve alguma condenação aos condenados do episódio do mensalão? Não falo condenação jurídica, falo condenação pública. Jamais. Porque para a esquerda destruir o capitalismo vale qualquer coisa. De tomar o dinheiro dos seus semelhantes que pensam diferente não tem nenhum problema. Aliás, esta foi a razão, segundo João Daniel, para que o irmão dele, que era um homem por todos dito como digno, permitisse aquela roubalheira que acabou com o assassinato dele numa condição terrível. Por quê? Porque era para causa. Celso Daniel, que seria o ministro da Fazenda do primeiro governo Lula. Fake news, né? Eu tenho prova. Senhores, por favor. Por favor. Então, o que acontece? O que acontece? Eu estou lhe trazendo aqui o seguinte. Nós, quando fomos para o governo, sabíamos que tinha de ser disruptivo com tudo aquilo que aconteceu lá. Não, tá aqui, ó. É só comprar o livro e o senhor ler.